Olá, querido amigo, hoje estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Sabatina e dessa vez nós estudaremos a última lição dessa série de lições do livro de Isaías, a lição número 13, querido amigo ouvinte. E estamos hoje numa das igrejas centrais aqui de Campo Mourão, com o nosso irmão Josiel, que já gravou aqui nesse canal. Se você tiver curiosidade, pode procurar aí um dos vídeos dele. E é uma alegria estar com você aqui hoje, irmão Josiel. E gostaria de fazer uma oração por você agora, nesse momento. Oremos. Bondoso Deus e Pai eterno que está no céu, queremos te pedir, Senhor, que abençoe o irmão Josiel, unja seus lábios com teu Espírito Santo, e que o Senhor se faça presente aqui durante essa transmissão do estudo da Palavra de Deus, da lição do livro de Isaías. Te pedimos essa bênção agora, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia, irmão. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Sim, e dessa vez a 13ª. 13ª. O título da lição, irmão: a renovação do planeta Terra. E o verso para memorizar da lição: pois vejam, criarei novo céu e nova terra, e os quais as quais passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías 66, verso 17, querido amigo, esse é o verso da lição. Irmão Josiel, como a gente pode entender esse verso? Parece que a lição aqui ela se aprofunda no capítulo 66 do livro de Isaías, né? Muito bem. É interessante que a lição fala da renovação do planeta Terra, fala da criação de um novo céu, de uma nova terra. Sim. E quando é que vai ocorrer isso? Essa é a questão. E o apóstolo João, ele descreve isso da seguinte forma. Aqui no capítulo 21 de Apocalipse, ele fala desse novo céu, dessa nova terra. Ele diz assim: vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Fiéis e verdadeiras. Então, tudo isso vai ocorrer quando? No final do período de 1000 anos, quando os justos que passaram 1000 anos lá no céu vão retornar para essa terra. Então, nesse momento que vai acontecer essa novo céu e nova terra. Céu, essa nova terra, essa nova recriação de Deus, né? Então é assim, irmão. Jesus vem, né? Por ocasião da vinda dele, os salvos vivos são arrebatados e transformados, vão para o céu. Os mortos salvos são ressuscitados e vão para o céu com Jesus, 1000 anos lá. Mas esse pessoal, os ímpios, ficam na sepultura. Ficam na sepultura, os vivos vão morrer, e esse mundo vai ficar aqui um deserto, vai ficar um caos. E aí vamos ficar 1000 anos no céu. 1000 anos no céu. Para depois voltar com as moradas dessa nova terra. Dessa nova terra. Fantástico, irmão. E é interessante, né? Por que será que ele menciona ali que a nova terra, tudo bem, essa terra vai ser destruída pelo fogo, vai ser, esse 1000 anos que vai ficar aqui desabitada, vai ficar desolada, vai ser um caos, até
pelos eventos finais que ocorrerão antes da vinda de Jesus, esse mundo vai virar um caos. Vai virar um caos. E vai passar desolada por 1000 anos, então Jesus volta e vai renovar, né? Vai recriar novamente essa nova terra. Mas uma pergunta curiosa tem aqui: por que o novo céu? Sim. Será que o céu foi afetado pelo pecado? Será que foi? Eu imagino que sim. O que será que afetou? É interessante. Por que esse novo céu? Aonde será a habitação de Deus? Será conosco, né? Será aqui nessa terra. Nessa terra, né? Então ele vai criar um novo céu aqui. Verdade. E o pecado, ele é tão devastador, né? Que quando a gente lembra, nas lições anteriores, o nosso manual de estudos do livro de Isaías, ele deu uma pinceladinha ali sobre o santuário, querido amigo ouvinte. E note bem, no santuário terrestre, o que acontecia? Isso que o irmão José está falando, sobre o céu ser afetado. Havia uma vez ao ano, o Yom Kippur, era um momento cerimonial em que todos se reuniam em contrição de coração, em jejum e oração, e aquele momento era considerado também um dia sabático, para haver purificação pela nação israelita, em que naquele dia havia aquele tabernáculo com o pátio, o santo e o santíssimo. Naquele dia o sumo sacerdote adentrava o santíssimo e fazia expiação. Mas note bem, querido amigo, nessa expiação por todo Israel era feita a imputação dos pecados ao originador. Quem é o originador? Era feita a purificação do templo, do santuário terrestre. Era colocado toda a culpa dos pecados do povo de Israel sobre um bode chamado Azazel, que era levado para o deserto para morrer. Esse bode simboliza o inimigo de Deus, que ficará preso aqui nessa terra por 1000 anos, e nós no céu. Note bem, querido amigo, esse mesmo processo de purificação, porque os pecados do povo contaminavam o templo terrestre, esses mesmos pecados que contaminam o templo terrestre também contaminam o santuário celestial, como o irmão citou aqui muito bem. Exatamente. Então, com a criação da nova terra, Deus vai transferir o seu trono aqui para essa terra. Exatamente. Veja bem que privilégio que vai ter os salvos, né? Deus vai transferir o seu trono lá do céu aqui para essa terra. Então é daqui dessa terra que ele vai governar todo o nosso universo. Então, aonde Deus vai estar morando aqui na terra. Por isso, então, ele vai criar aqui um novo céu para tudo isso. Amém. Irmão, eu pergunto aqui, com base aqui na lição de sábado, ele disse, porque li neste livro, os astrônomos, um dia do sol, né? Aqui tem uma história, né? Uma história de um garoto, isso, né? Exatamente. E aí esse garoto falou, não quero mais ir para a escola, não quero mais estudar, porque o sol vai apagar, vai acabar tudo, então já que tudo vai acabar, então eu não vou mais lá. E aí o médico diz, né? Olha, meu jovem, mas até isso tudo acontecer, eu já morri também, não se preocupe. O que a gente pode dizer sobre isso, irmão? Olha, a gente pode dizer sobre isso o seguinte, relembrando as palavras do apóstolo Paulo, lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 19, ele disse que se a nossa esperança em Cristo for só nesta terra, só neste mundo, nós somos os mais infelizes, né, de todos os homens. Então, esse garoto, ele teve essa imagem de que tudo essa terra vai ser destruída. E ele pensou assim, bom, se vai tudo ser destruído, então não faz sentido mais eu estudar, eu me formar para alguma coisa. Então, a grande verdade é que a nossa existência, irmão, ela não precisa terminar na morte. Sim. A nossa existência, ela não pode terminar na morte. Por quê? Porque nós temos a promessa desse novo céu, dessa nova terra, e aqueles que morrerem vão ressuscitar. Sim. E os que estiverem vivos vão ser transformados para poder habitar nessa nova terra. Essa é a promessa, ressurreição, né? Ressurreição. Que promessa maravilhosa. Querido amigo ouvinte,
Se você aí na sua casa assistindo o vídeo, você perdeu um ente querido, um irmão, um filho, um pai, uma avó, um amigo, lembre-se, Jesus prometeu voltar a essa terra e trazer a vida àqueles que morreram salvos em seu nome. Exatamente, ele oferece a vida eterna. Então, é lógico que a morte todos vão passar, né? Só vai ter um grupo especial que vai estar vivo quando Cristo voltar, mas via de regra, todos nós vamos passar pela morte. Mas não, a morte não é o fim. Não é o fim. Porque Jesus prometeu que a vida eterna. A vida eterna, salvo, morto em Cristo, haverá ressurreição para a vida eterna. Para a vida eterna, para podermos habitar nesse mundo que será renovado. Mas lembre-se, amigo ouvinte, não confunda a morte com vida após a morte. Não existe isso. Exatamente. Mas existe ressurreição. Os mortos não falam, não pensam, não cheiram, não sentem e não se lembram de nada. Se por acaso alguém lhe contar uma história de que um morto apareceu, um parente, alguém com a voz do pai, com a voz da mãe, lembre-se, querido amigo, os demônios e Satanás fazem esse papel e os mortos não vivem uma vez que morrem. A única maneira de que um morto possa retornar é através da ressurreição, e só há um que pode fazer isso, que é Deus. Então, irmão, você imagina, se a pessoa não morre, ela é transferida para o céu, por que vai ter ressurreição então? Exatamente, muito ressurreição bem. Do que se a pessoa já está lá no céu? Exatamente, perfeito, bem colocado, irmão. E nós podemos lembrar também de Lázaro, né? Quando Lázaro sai daquela tumba, Jesus pede que removam a pedra, porque Jesus é inteligente, né? Ele fala, removam a pedra, porque eles podiam remover a pedra, né? O que eles não poderiam é ressuscitar Lázaro. Sim, o que era possível o ser humano fazer, Jesus pediu que eles fizessem. Exatamente, e quando Lázaro, Jesus fala, sai para fora, ele sai para fora, Lázaro não sai contando nenhuma história. Ah, Jesus, você me tirou de um lugar bom, tinha 10 virgens, eu estava legal lá, não tinha nenhuma história dessa. O relato bíblico não conta nada disso. Verdade. Muito bem. Irmão, antes da gente avançar para domingo, o senhor tem algum ponto interessante para citar sobre sábado? Acho que aqui já está dentro do... Vamos passar para a lição de domingo. O título da lição de domingo, querido amigo ouvinte, Novo Céu e Nova Terra. Ali está falando de Isaías 65, do verso 17 ao verso 25. E eu deixo logo a primeira pergunta, a própria pergunta da lição, querido irmão. Que tipo de restauração o Senhor prometeu em Isaías ali 65, do verso 17 em diante até o 25? Que tipo de restauração é essa? Irmãos, aqui é interessante. Quando a gente lê esse texto, a nossa mente é direcionada para a criação do novo céu e da nova terra no final. Mas aqui tem duas restaurações que Deus estava prometendo. Uma era para o tempo, né, que o povo de Israel voltasse do cativeiro. Deus ia restaurar a terra de Israel. Sim. E a outra era a questão da volta de Jesus. Então aqui nós podemos entender aqui, né, a restauração final na volta de Jesus. Esses dois pontos. É interessante que era um sonho de Deus, e era um projeto de Deus, restaurar essa nação de Israel com todos esses detalhes que esse capítulo aqui apresenta. É interessante que ele menciona ali que essa promessa, né, seria cumprida na volta do cativeiro babilônico, e ele começa dizendo ali que não haveria mortalidade infantil. Coisa interessante. Assim como as crianças, né, ele diz assim, assim como não haveria crianças para durarem poucos dias, também não haveria velhos que não cumprissem os seus dias. Ou seja, as pessoas não seriam tiradas, né, deste mundo em plena atividade. Mas quanto tempo essas pessoas viveriam? É interessante que na profecia nós encontramos essa resposta. Diz que aquele que morrer aos 100 anos será tido como jovem. Veja que não está dizendo no céu, porque no céu não vai haver morte, não. Na nova terra não vai haver isso. Era uma promessa para o povo de Israel, nos dias dele. Ou seja, então, as pessoas, né,
não seriam tiradas ali do mundo em plena atividade. Nesta profecia nós encontramos então a resposta para que quanto tempo as pessoas viveriam. Aquele que morresse aos 100 anos seria tido por jovem. E Isaías também ele está tentando dizer aqui que nesse novo mundo as pessoas viveriam muito mais. A pessoa quando morresse aos 100 anos disse que seria considerado, né, pelo grupo como um jovem. E o povo judeu então poderia viver muito mais do que os outros povos nessa restauração, uma bênção de Deus. Israel. O povo seria ricamente abençoado. Entendi. E é interessante bem esse relato que o senhor está colocando. A gente poderia fazer até um paralelo aqui com a libertação do povo de Israel. E quando a gente estuda essa libertação, a gente percebe ali, quando o povo estava no deserto, que Deus deu um maná para eles, sustentou eles, e a roupa, a vestimenta deles não envelhecia, as sandálias dos pés não se desgastavam. Está bem em harmonia com a profecia que o irmão está citando aí, de que o povo seria considerado jovem. Quer dizer, o tempo estava passando para eles, mas eles não estavam envelhecendo, porque Deus estava abençoando com saúde, com vida, com juventude. Olha então, aí, querido amigo, podemos perceber aqui o tamanho da influência que teria essa longevidade do povo. Sim. O que ia acontecer? Haveria entre as nações muita curiosidade. Sim. E eles viriam à procura do quê? De saber qual é essa fonte da juventude. Exatamente, do segredo. E que eles iam descobrir que era o Deus Altíssimo do céu, esse Deus das tábuas dos 10 mandamentos. Então aqui está a beleza dessa profecia que Deus estava fazendo para o povo. Sim. Eles viriam para descobrir o que era. O que é que esse povo come? O que eles fazem que estão jovens? Eles não envelhecem? O que está acontecendo? É o Deus que eles servem. E eles tinham oportunidade então de fazer o quê? De atrair as pessoas para Deus. Sem dúvida. Deus não faz nada sem ter um propósito, né? E o propósito é trazer a palavra dele para aqueles que ainda não conhecem. Então ali eles podiam mostrar para o povo que era o fruto da obediência a Deus. Sim. Era o resultado daquela longevidade. Sem dúvida, né? De tudo aquilo. E tem mais detalhes ainda. Como o povo estava, né, acostumado a sofrer invasões, né, e ser levado cativos, então ali nessa profecia é interessante que diz que eles haveriam de construir casas para sua habitação, né? Nos dias de Isaías, os israelitas eles haviam perdido, né, as suas casas, os seus campos, as suas plantações, devido à invasão, né, daqueles povos que levavam eles cativos. Então, no sonho de Deus, não existiriam, né, ali mais pessoas que plantassem e não pudessem aproveitar dos seus frutos. Não haveria, né, mais pessoas construindo casas para que outros morassem. Cada um desfrutaria daquilo que ele plantou, daquilo que ele cultivou, daquilo que ele construiu. Invasões, nunca mais. Separação, nunca mais. Então veja que interessante, parece que Deus queria restaurar o Éden para o povo naquele momento. Sim, parece então aí nesse relato, irmão, que lembrando do Éden que o senhor citou, houve uma interrupção na criação de Deus. Deus criou e traçou um objetivo para que as criaturas vivessem. Aquilo foi interrompido com o pecado. Então Deus está restaurando o plano original dele mesmo. Exatamente. Não é isso? Ele estava antecipando o que ele vai fazer no final ainda. Ele já queria dar uma demonstração ali para o povo de como seria isso. Isso é muito interessante. E o mais interessante é por que esse plano não se cumpriu. Sim. Eu acho que o homem se desviando sempre dos caminhos do Senhor é que atrapalha, né? Irmão, eu queria deixar uma pergunta. Como será lá na Nova Terra? E como esses animais vão se comportar? Porque vai haver animaizinhos lá, não vai? Imagino que vai, porque quando Deus criou o Éden, sim, ele criou tudo isso. E tem até um texto aqui falando, né, no próprio Isaías 65, verso 25, querido amigo ouvinte, diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Olha, é um verso bíblico. E o que seria esse verso falando aqui que o lobo e o cordeiro pastarão juntos?
Na nova criação, quando Deus restaurar tudo como era originalmente lá no Éden, os animais vão viver em plena harmonia, vão estar ali, né, juntos. Quer dizer que o lobo vai pastar com o cordeiro? A criança vai brincar com o leão? Uma criança vai brincar com o Vai leão? brincar com o leão? Nossa! Por quê? Os animais deixarão de ser ferozes. Mas o leão é perigoso, ele é carnívoro. É carnívoro hoje, mas não vai ser. No céu não. Lá diz que vai pastar como boi. Como boi. Comer palha como boi. Como que Deus restaura tudo, né? Fantástico. Irmão, tem mais algum ponto importante sobre domingo para mencionar ou podemos avançar para a segunda? O que a gente pode dizer é que tudo isso que não foi cumprido ali com o povo de Israel, ele vai se cumprir ainda. Sim. Deus apenas, né? Ele vai se cumprir ainda. O sonho dele foi apenas adiado. E Jesus, quando ele voltar agora, ele não vai mais investir na velha Jerusalém. Ele vai investir na nova Jerusalém. Na que ele está preparando e está lá em cima. Exatamente, essa cidade que vai descer com os salvos. E se eu não me engano, aí no livro de Apocalipse fala que ela é uma cidade quadrada, com fundamentos de pedras preciosas, ruas de ouro. É isso mesmo, irmão? Isso mesmo. Olha aí, querido amigo, Deus foi preparar moradas para você, para que você seja rico. Aceite a Jesus em seu coração e você será herdeiro do Deus mais rico desse mundo. Ele vai preparar uma casa para você que na frente vai ter uma rua de ouro. Hoje você tem isso? Pense bem nisso. Verdade. Podemos avançar para a segunda, irmão? Ou mais algum ponto? Tá bom. Segunda-feira é interessante, querido amigo ouvinte, porque está no título da lição, Imã Divino. Imã Divino. Em Isaías 66, do verso 1 a 19, que é aqui o título, né? E a pergunta que eu faço, né, irmão? Que mensagem Deus quer nos passar aqui? A própria pergunta da lição, né? Aqui, número 1, aqui a 3 no caso, considerando o momento histórico dos escritos de Isaías, qual a sua mensagem fundamental nessas passagens, né? Qual seria a essência aqui que nós precisamos passar para os nossos amigos ouvintes, querido irmão Josiel? Então, Isaías está falando aqui de que essa recriação que ele queria fazer com a nação de Israel seria um imã. O que faz o imã? Ele atrai o metal. Ele atrai. Então, isso daí seria uma maneira de atrair as outras pessoas para Deus. Sim. A própria, né, nação de Israel, Deus queria que ela fosse, como se diz, como um imã para atrair as pessoas para Deus. Mas interessante, irmão, Deus mesmo não poderia fazer isso? Parece que ele escolhe uma nação, homens pecadores para fazer isso. Ele mesmo resolveu atrair todo mundo para ele mesmo? Exatamente. Diretamente? Ele precisou de um intermediário? Como é que é isso, irmão? Olha, hoje não é diferente. É mesmo o processo. Por que Deus pede para a gente, né, levar a mensagem para as pessoas e realizar esse trabalho, essa missão? Porque quando nós estamos envolvidos na missão, sim, nós estaremos o quê? Nos preparando para a vida eterna. Então, quando Deus me envolve nisso, nesse processo de salvar o meu irmão, o meu próximo, Ele está me salvando. Eu estou também salvando a mim mesmo. E Ele está transformando a minha vida, o meu caráter, o meu ser, assim como Ele queria fazer com essa nação, né? Com essa nação. Então, com essa maneira do povo viver, então seriam atraídos as pessoas, né? Esse era o propósito de Deus para com a nação de Israel. E esse propósito foi até que quando Jesus veio a este mundo, né, viveu ali, e depois da morte de Jesus, ali quando aconteceu a morte de Estevão, foi que a nação de Israel foi rejeitada como nação. Sim, como nação escolhida por Deus. Sim. A outra pergunta que eu deixo também, irmão, aqui no contexto de Isaías 66, verso 3, o que nós podemos entender aqui? Porque aqui diz assim, no próprio relato bíblico, né? O que imola o boi é como o que
comete homicídio, e o que sacrifica um cordeiro como uma blação, como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso, como o que bendize ao ídolo, como escolheram os seus próprios caminhos, a sua alma se deleita nas suas abominações. Esse é um verso que está em Isaías 66, verso 3. Irmão, o que a gente pode entender desse verso? É um verso bem assim, com algum simbolismo. Exato. O que Deus estava querendo chamar a atenção do povo era o seguinte, que com a rejeição que ele estava tendo de Deus, os rituais que eles faziam perdiam todo sentido. Sim. Não tinha valor. Então quer dizer que tem que ser sincero no coração. Sincero. O irmão citou ali no caso do santuário, né? A fé. Exatamente. E tudo aquilo que se fazia nos santuários, se o povo havia rejeitado a Deus, não tinha valor, não tinha sentido nenhum. Então esses rituais, essas ofertas, tudo aquilo que nós também podemos fazer pelo Senhor, ele não tem nenhum valor, a menos que a nossa vida, né, seja transformada pelo poder de Deus. Sim. Então hoje também não é diferente. Então não adianta nada eu imolar o boi. Tudo aquilo que eu faço para Deus, né, se eu não me entregar o meu coração, minha vida a Deus, não tem valor, não tem significado. Eu me lembro que lições anteriores do próprio manual tinha a questão do jejum, né? Isaías 58, verso 13, 14 e em diante ali. E parece que Deus, através do profeta Isaías ali, estava reclamando que o povo fazia jejum, mas o coração estava longe de Deus. Ele não estava fazendo um jejum para pedir perdão pelos seus pecados. A gente lembra daquela história do publicano, né? No Novo Testamento, que ele diz: Senhor, miserável homem que sou, perdoa meus pecados. Ele se reconhece. Aí o fariseu logo do lado, né? Jesus, Deus, me perdoa, porque eu jejuo tantas vezes ao dia, porque cobrando de Deus, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como esse publicano aí. Exatamente, uma cobrança. Ali você vê justificação pela fé e pelas obras. O camarada ali, o fariseu, queria ser justificado pela obra. Pelas obras. E o publicano era pela fé. Ele estava acreditando que pela fé, exercendo fé, e essa fé que está envolvida aí nesse sacrifício aí do verso 3, né? Exatamente. Então Deus estava mostrando para o povo que não adiantava nada oferecer sacrifício e tudo aquilo se o povo estava distante dele, não estava com o coração voltado para ele. Sem dúvida. Irmão, eu também tenho outra pergunta aqui. Jesus iria revelar seu caráter? A própria pergunta é simples: Jesus iria revelar seu caráter, que eu anotei aqui? De que maneira Deus serviria como um imã, né, para atrair as nações a si mesmo? Será que isso era para revelar o caráter dele? Será que ele queria atrair as nações a si mesmo para mostrar que ele era Deus e que ele manda e ponto final? Qual era o objetivo de Deus ao revelar ali o seu caráter em atrair as pessoas como um imã, né? Exato. Nós sabemos que Deus é amor. E Ele queria que o povo demonstrasse através do seu viver essa grandeza de Deus, né? Essa natureza de Deus. Então Deus se revelaria ali, né, a sua glória, de modo a tornar-se, né, como diz aqui, a se tornar como um imã para atrair essas pessoas para Jerusalém. Então, o que ele queria mostrar é que o ser humano, na condição de pecador, ele está totalmente perdido. Não existe outro meio de salvação a não ser através de Jesus. E Jesus, ele veio para, né, nos dar o direito, aceitando, né, o seu sacrifício na cruz do Calvário, entregando a nossa vida a Ele, a termos então o direito de podermos viver na eternidade. Então, o que o Deus estava querendo com isso aqui era demonstrar que
todo ser humano, todas as pessoas eram, né, o objetivo, era o alvo do seu grande sacrifício. Ele veio para salvar a todos, mas dependeria deles aceitar. Claro. Irmão, antes da gente avançar para terça-feira, alguns pontos que o irmão gostaria de passar para o nosso amigo ouvinte, que o senhor acha importante? Ou podemos avançar para terça-feira? Podemos. Terça-feira. Então o que Deus queria aqui era o temor, o respeito a Ele. Sim. Né? Lembrando que esse temor, querido amigo ouvinte, não é um temor de você ter medo de Deus destruí-lo. O temor quer dizer obediência. Obediência. É obediência. Por não isso é medo. Exatamente. Exatamente isso. A gente pode comparar isso com um relacionamento pai-filho ou esposo-esposa. Quando o esposo ama a esposa ou o pai ama o filho, né? Você dá um presente sem querer nada em troca para vê-lo feliz. Sim. E quando nós amamos a Deus e vamos às Escrituras e descobrimos as regras e normas que Deus nos dá, porque Ele nos dá isso tudo como presente porque nos ama, nós, porque o amamos, fazemos a vontade dEle. Não por medo, mas por amor. Nesse mesmo relacionamento, pai, filho, esposo, é assim que você pode entender o amor de Deus. Bom, terça-feira, missionários e líderes de oração. Aqui vai falar sobre Isaías 66, do verso 19 ao verso 21. E a primeira pergunta aqui, irmão, eu deixo para o senhor explicar para nós e para os nossos amigos ouvintes. O que significa a profecia dos sobreviventes, trazendo pessoas das nações como oferta ao Senhor? Como é isso, trazer pessoas das nações como oferta ao Senhor? O que é? O povo lá estava matando gente, sacrifício humano? O que era isso, professor? Irmão Josiel, perdão. Então, é interessante, né? É uma sequência da mensagem de Isaías. O povo voltaria, né, lá do cativeiro, a nação seria restaurada. Sim. As pessoas seriam atraídas para o povo de Israel, e dentro dessa atração viriam muitas pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. Então, o que Deus desejava com isso? Era uma expansão missionária, já na época do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não fala muito dessa expansão missionária. Mas o que deveria acontecer? A nação de Israel deveria atrair as pessoas para Deus, né? E nessa atração de pessoas para Deus, seriam trazidas pessoas que seriam consideradas como sacrifício vivo. Interessante. Um sacrifício que tinha mais valor que o boi emulado? Exato. Então aí nós estamos começando a descobrir quem é o nosso Deus. Exatamente. Então essas pessoas, né, seriam trazidas como sacrifício vivo a Deus. Elas seriam atraídas, né, para Deus. E essas pessoas seriam trazidas para o sacrifício lá do santuário no lugar do boi, ou para a convivência de Israel? Convivência de Israel. Olha só, isso é fantástico, amigo ouvinte. Preste atenção no Deus que você pode servir. Ele quer salvar você também. Muito bem, irmão. Vamos avançar aqui para mais uma pergunta. Qual o significado, a própria pergunta 7 aí, qual o significado da promessa de que Deus tomaria alguns para sacerdote e para levitas? Está lá em Isaías, querido amigo ouvinte, 66, verso 21. Eu vou tomar a liberdade de ler o texto. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. O que é isso aqui, irmão Josiel? Explica para o nosso amigo ouvinte. Deus está falando que vai tomar uma turma aqui como sacerdote e levita. Desses que seriam atraídos de outras nações. Interessante. Até então, quem era considerado sacerdote e levita? Aqueles que vinham das tribos originárias, né? Com aquela descendência. Exatamente. Tinha que ser da tribo de Levi. Sim. E de Araão.
para poder exercer a função o de sacerdócio lá no santuário. Entendi. Então aqui Deus estava falando que essas pessoas que viriam, seriam atraídas para Ele, muitos deles poderiam ser o que? Líderes de adoração a Deus, como diz ali na lição em cima, né? Missionários e líderes de adoração. Então essas pessoas poderiam participar do sacerdócio. Uma coisa interessante. Sim, muito interessante. Ele não vinha daquela raiz genealógica. Exato, que Deus já havia estabelecido lá no início. Sim, e estava vindo para, como se fosse ali Israel uma igreja, né? Exato. O camarada estava no mundo, estava vindo para a igreja. Vamos comparar com isso. Israel como igreja agora, o Israel espiritual aqui, vamos fazer aqui ele agora. E estava convertendo ele ia ser o pastor ali, ia do ser rebanho. O pastor do rebanho. Nossa, isso é interessante. E o povo judeu não foi fácil aceitar isso. Não foi fácil aceitar isso. Isso foi muito tempo depois. Eu acho que isso ficou entalado assim, meio na garganta. Ficou. O que Deus estava querendo mostrar com isso? Que todos são importantes. Que para Deus não faz acepção de pessoas. Sem dúvida, fantástico. Essa instituição de quem poderia exercer o sacerdócio, que teria que ser da tribo de Levi e de Arão, isso era uma coisa transitória. Muito bem. Note bem, querido amigo ouvinte, aqui vai um recado. Há muitas pessoas que não gostam dos adventistas, dizem que eles são preconceituosos, porque estudam livros de Ellen White e não gostam de negros. Nós gostamos dos negros, nós gostamos dos asiáticos, nós gostamos de todas as etnias, porque Deus quer salvar a todos. Não existe acepção de pessoas na igreja adventista. Preste bem atenção nisso, e Deus ensina isso para todos nós. Então não diga por aí, querido amigo, que nós não gostamos desse ou daquele, nós gostamos de todos. E a nossa função aqui é levar o Evangelho da graça que está na Bíblia, assim como ele é, para que todos possam ser salvos, assim como no exemplo aqui do Israel, em que pessoas foram trazidas para dentro da nação israelita para serem sacerdotes, para serem membros dessa grande igreja. Assim também nós estamos aqui para trazer você para cá, para que seja membro dessa igreja maravilhosa, ou melhor ainda, da igreja de Cristo, pois Deus quer salvar a todos. Não há acepção de pessoas aqui, querido amigo. Bom, amigo, irmão, continue aí no seu raciocínio, desculpe interromper. O senhor tem algum ponto importante para falar sobre terça-feira? Agora na sequência, depois vem outra. Ok. Quarta-feira, querido amigo, comunidade de fé. Isaías 66, verso 21, nós vamos continuar nesse verso e o querido amigo irmão Josiel vai nos esclarecer mais agora sobre esse verso. E a pergunta que eu deixo, irmão, é: quem é este reino de sacerdote, né? O senhor já explicou para a gente, mas especificamente esse reino de sacerdote, como ele funcionaria ali na prática para essas pessoas que chegaram? Na verdade, se você voltar à origem, Deus escolheu o povo de Israel, não que a salvação era exclusiva para eles. Eles não tinham exclusividade de salvação. Entendi. Eles tinham até então exclusividade de ministério. Eles tinham os oráculos, exclusividade de receber a mensagem. Exatamente, e de levar essa mensagem para as demais nações. Entendi. Então é aquela questão, né? As nações deveriam ser atraídas para... E deveria ser o quê? Uma comunidade de fé. Comunidade o que é? É todos, né, em comum ali, vivendo em harmonia. Sim. Então os israelitas eram considerados ali um reino de sacerdotes, uma nação santa, né? Através do crescimento da mensagem, dos oráculos da palavra de Deus que eles receberam, esse povo israelita, essa nação santa, era para que eles crescessem ainda mais. Exatamente. Talvez até as nações em volta se convertessem a essa mensagem. Exatamente, foi isso que esse era o ideal de Deus. Não é que eles eram exclusivos ali, fechadinhos numa ostra, não, né? Então o evangelho... Eles que se consideraram dessa forma. Eles interpretaram errado. Então, o que acontecia? Eles, em vez de atrair as pessoas como imã, eles se fecharam. Eles se fecharam. Então eles começavam a repelir as pessoas.
Então esse foi o equívoco da mensagem, eles entenderam errado. Mas era para ele ser uma nação evangelista. Evangelista. Né? Esse é o foco. Fantástico, irmão. E eles se julgaram que a salvação era a exclusividade deles, era só para eles. Esse foi o equívoco. E aí que o inimigo trabalhou para confundir a mente de alguns, para que eles pensassem que isso era só para eles. Exatamente, foi a grande questão. Muito bem. Aqui eu tenho mais uma pergunta, entrando aqui. Só um detalhezinho aqui. Claro, nessa nova ordem de Deus, né, sendo uma comunidade de fé, os gentios, quem que eram os gentios? Sim. Os gentios é aquele que não pertencia ao povo de Israel. Sim. Todas as outras nações seriam nações gentias. Sim. Então esses gentios, eles não apenas se uniam ao seu povo, mas também seriam o quê? Parceiros, diz aqui. Sim. Parceiros, quem que é parceiro? É colega, companheiro. É aquele que está ali junto, trabalhando. E esse assunto é tão profundo que ele entra dentro de outros assuntos bíblicos que a gente não vai falar agora, querido amigo ouvinte. Mas entra um pouco dentro das 2.300 tardes e manhãs, e ali Daniel 9, verso 25, onde o Messias é cortado, né? Jesus, o Messias, o ungido, né? Jesus é cortado. Não vamos entrar nesse assunto, porque a lição não fala sobre isso, mas quero dizer uma coisa: Jesus deu oportunidade para essa nação continuar com essa exclusividade de propagar o Evangelho, não deu? Quando ele veio. Mas eles rejeitaram até o rei do chefe. O chefe. Rejeitaram o chefe? Rejeitaram o chefe. Rejeitaram o chefe. E com essa rejeição do chefe, passou-se para a exclusividade não dos oráculos da palavra de Deus, já não era mais deles. Já não era mais deles. Então preste atenção, querido amigo ouvinte. A única coisa que se passou de Israel é a exclusividade do Evangelho. Exato. Mas Deus quer salvar judeus, Deus quer salvar gentios. Lembrando que o termo gentil é usado para todos aqueles que pertenciam a qualquer nação que não fosse a nação israelita. Então você poderia ser alemão, francês, estadunidense, brasileiro, qualquer nação, você seria gentil. A nação de Israel era considerada judeu, né? Judeu. E os demais eram gentios. E não foi fácil deles, aliás, eles nunca aceitaram isso daí. Sim. Até os próprios discípulos que conviveram com Jesus tiveram dificuldades. Veja que aqui entra na questão isso aqui, mais precisamente se cumpriu essa profecia de Isaías aqui, no ministério terrestre de Jesus. E ele foi se cumprir um pouquinho mais adiante, depois do Pentecostes, quando o Pedro teve aquela visão. Sim. A visão dos lençóis dos animais imundos. Foi um processo, né? Um processo. E essa visão é muito importante, bem lembrado do irmão essa visão. Olha, querido amigo ouvinte, muitas pessoas pegam essa visão de forma equivocada para dizer que lá em Levíticos 11, naquela lista de alimentação que a gente fala, olha, não come carne de porco, só porque a visão falava para Pedro, mata e come esses animais imundos, as pessoas acham que deve comer carne de porco. Mas Pedro fez isso? Pedro questionou Deus e falou, não Senhor, jamais. Jamais, né? E pode ver que na sequência, Deus revelou para Pedro que não se tratava de alimentação. De alimentação, se tratava do quê? De pessoas. De pessoas. Essas pessoas que eles não admitiam que seriam atraídas para os gentios que seriam conversos. O que isso prova que essa visão nada tem a ver com alimentação, embora Deus usou a metáfora da alimentação. Exatamente, uma ilustração. Uma ilustração. Veja bem, querido amigo, Deus usou uma ilustração. Deus estava falando de alimentos ali naquele momento, estava falando de pessoas. Então isso não invalida o texto bíblico de Levíticos 11 que diz, não coma carne de porco, querido amigo. É a Bíblia Sagrada. E foi aí que reuniu, né? Então a igreja se reuniu e eles entenderam que o Evangelho deveria ser levado para todas as pessoas. Irmão, eu te pergunto, no contexto histórico, houve um momento que marcou essa pregação do Evangelho. E aqui a lição fala, Deus chamou um apóstolo aí, eu imagino que o senhor vai falar agora quem é ele. Esse apóstolo foi considerado o apóstolo da pregação para os gentios e teve um momento ali que marcou isso. O senhor se lembra qual foi esse momento? Anteriormente, né, depois do Pentecostes ali, Pedro já começou, né, Pedro foi um dos primeiros a levar o Evangelho para os gentios e tal, mas depois Deus chamou um personagem bíblico que é fantástico,
que foi Paulo, né? Paulo. E esse Paulo ele teve nesse momento aí que marca, né? Exatamente. Paulo ele participou da morte de Estevão, que foi o marco. O marco. Onde a nação de Israel deixou de ser exclusiva. Nesse momento é um marco ali de que o evangelho está sendo levado aos gentios, né? Exatamente. Deus já deu sinais com a visão para Pedro, né? Pedro teve os sinais com essa visão. Depois a gente tem um outro sinal que é com a morte de Estevão. Você que não conhece, querido amigo, Estevão era um diácono, discípulo também, pregador do evangelho, ele era um diácono da igreja, mas ele se tornou um evangelista e teve uma pregação muito forte em que pessoas não aceitaram aquelas verdades ditas com intrepidez por Estevão. Eles não admitiam a pregação sobre Jesus, eles não queriam nem falar o nome de Jesus. Exatamente. E participaram do apedrejamento do Estevão. E me parece que Paulo estava lá segurando a jaqueta de todo mundo, né? Sim, ele consentiu na morte dele. E Paulo passou a ser um grande perseguidor. Nessa viagem que ele estava fazendo para Damasco, ele estava levando o quê? Cartas da liderança da igreja para prender quem? Os cristãos. Sim. E Deus apareceu em pessoa, né? Jesus apareceu em pessoa, e ali foi a conversão de Paulo, né? Antes Saulo, né? Maravilhoso. E ele se transforma em um pregador do evangelho aos gentios. Então veja que Deus tinha um propósito para Paulo. Paulo agora passou a ser o missionário, né? Esse que levou o evangelho para os gentios, para todas essas nações naquele tempo. Ele prega a gregos, ele prega a agnósticos, ele prega para judeus, ele prega para romanos, ele prega para italianos, ele vai a todas as nações da Europa, ele funda igrejas. Ele fez 3 viagens missionárias ali, percorrendo toda aquela região ali, e levando os oráculos da palavra de Deus, perseguido em todos os lugares que ele ia. Exatamente, e com perigo de vida sempre. Teve uma vez que ele foi muito torturado e judiado, né? Sempre. Até que finalmente ele morreu, né? Morreu não, mataram. Exatamente. Foi decapitado. Infelizmente. Irmão, algum ponto gostaria de falar sobre quarta-feira ou podemos avançar? Podemos avançar. Quinta-feira, a posteridade e o nome dos salvos. Em Isaías 66, do verso 22 ao 24. Irmão, eu te pergunto aqui, que novo céu é esse? Que nova terra é essa? E que posteridade é essa? Voltamos aqui, né? Fizemos uma pausa da novo céu e da nova terra lá no início da lição, e aqui retomamos novamente, dizendo aqui que nesse novo céu e nessa nova terra, os nossos descendentes e o nosso nome vão permanecer para sempre. Então o meu nome vai continuar Robson? Ou os meus descendentes? Me explica aí, quero entender. Olha, é interessante, mas eu creio que vai continuar, mas a Bíblia diz que nós vamos receber um novo nome. Um novo nome. Um nome que vai representar a experiência que cada um de nós passamos. Sim. Mas pode ser que seria esse novo nome, mas o que vai acontecer é o seguinte: não haverá mais esquecimento. Eu não vou mais me esquecer das coisas. Não, o nosso nome vai ser lembrado para sempre. Porque hoje, por mais famoso que seja uma pessoa aqui neste mundo, ele cai no esquecimento. Vai caindo no esquecimento, porque vem vindo novas gerações e novas gerações. Ainda mais quando morre, né? Aí que cai no esquecimento mesmo. Alguém tem que ficar toda hora lembrando, porque já caiu. Já caiu. Imagina, agora o nosso nome vai permanecer para sempre ali. Por quê? Porque nós temos uma promessa de uma vida eterna. Então não tem razão de se esquecer mais. Sim, sem dúvida. Vida eterna é a promessa que nós vamos ter ali, né? Nesse mundo renovado, sem pecado, sem morte, sem sofrimento. Então a consumação do que Cristo realizou por nós na cruz vai ser agora concretizada na nova terra. Uma pergunta, irmão, eu vou ler um texto aqui, está na própria pergunta aqui, número 11, a segunda pergunta no dia aqui de quinta-feira, é o Isaías 66, verso 23, eu leio aqui na minha Bíblia. E será que de uma festa de lua nova, a
outra, de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Irmão, me explica esse verso. De uma lua nova a outra, de um sábado ao outro, está falando de nova terra, diante do Senhor. Explica para a gente entender o que esse verso está falando para a gente. Esse verso fala tudo sobre o sábado. Porque hoje as pessoas, muitos não consideram o sábado como o dia do repouso. Muitos. Mas lá no céu vai continuar sendo. Continua. Ele foi instituído lá na criação. No Éden. Deus abençoou, santificou, né, o sétimo dia, o sábado. E ele jamais foi mudado. Então, de um ciclo semanal, no final desse ciclo sempre vai haver o sétimo dia, e nesse sétimo dia vai haver adoração. Exatamente. Então nós teremos o sábado semanal lá nesse novo céu, na nova terra. E essa é uma coisa interessante que está dizendo aqui no livro de Ele Isaías. vai ter a vigência, vai continuar existindo. Mas é interessante que diz ali também que nós teremos dias especiais de adoração que não seja o sábado. Porque ali fala de uma lua nova a outra. Sim. Virá toda a carne perante mim para adorar. Então, além dos sábados, nós vamos ter dias especiais, não de guarda, como é o sábado, Sim. mas dias especiais de adoração. Vamos ter uma semana de oração no céu, então? Certamente, vamos ter eventos ali, né? Deus vai conclamar os seus filhos de todos os mundos criados para estar ali para um dia especial, uma reunião especial. Quando eu escuto o irmão falando assim, eu me lembro daquele relato de Jó, quando Deus fez uma reunião como essa que o irmão citou, e foi um intruso no meio. Foi um intruso. Aí Deus perguntou: de onde você vem? Eu venho de passear e rodear pela terra. Eu venho de lá, estou rodeando lá aquela terra lá, eu vim de lá. E esse intruso era o inimigo de Deus, e ele está ali no relato ali do capítulo 1 de Jó. E eu me lembro dessa reunião que o irmão está falando, mas nessa reunião aqui, de um ciclo semanal, de um sábado ao outro, não haverá intrusos. E é interessante, ele fala de um ciclo semanal e fala de um ciclo mensal, porque fala de uma lua nova a outra. Sim. Entende-se que é um ciclo mensal. Sim. Então a gente vai ter, né, esse dia especial de adoração. Fora isso, eu imagino surpresas no céu que eu nem imagino que podem existir, que eu acho que Deus tem preparado para nós. É o que o apóstolo Paulo diz, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu no coração do ser humano. coisas inefáveis, né? Coisas que a gente não consegue imaginar, porque a nossa mente imagina coisas que a gente vê. Nós somos finitos, a gente imagina uma coisa palpável. Palpável. Até para ter fé é meio complicado para o ser humano, né? Exatamente. Mas o céu é uma coisa que vale a pena. É indescritível. É indescritível. Muito bem. Eu tenho uma última pergunta aqui, de Isaías 66, verso 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. O que é isso que o verso está dizendo, irmão? Nós vamos sair e ver os cadáveres dos homens que prevaricaram contra ele? Me contextualiza esse verso para a gente entender. Eu creio que isso daqui, como diz aqui a própria missão, como uma advertência de vida vívida ao povo da sua época, Isaías resumiu o contraste entre os fiéis sobreviventes da destruição babilônica e os rebeldes que seriam destruídos. Isso não aconteceu. Aqueles que eram rebeldes foram destruídos, e aqueles que eram fiéis, eles foram os sobreviventes da destruição de Babilônia. Sim. Porque quando Babilônia invadiu Israel, eles fizeram uma destruição geral ali. E eles levaram alguns cativos. Então, isso aqui é uma visão, né, dos acontecimentos finais, quando esse mundo for transformado, for renovado, vai acontecer o quê? Vai acontecer a morte de todos os ímpios. Sim. Todos os ímpios, e a morte também de Satanás e seus ímpios. Isso será o fim Então definitivo. será a destruição final. Então nesse tempo aqui, nesse dia,
vai se cumprir, né? Isaías diz aqui, aponta para o cumprimento final, a destruição de todos os pecadores, de Satanás e da morte no lago de fogo, após o qual haverá um novo céu, uma nova terra, haverá uma nova existência com vida eterna para todos os que forem redimidos na terra. Querido amigo ouvinte, preste atenção nisso. Uma vez que estivermos no céu por 1000 anos, depois do milênio, a cidade santa descerá. Quando a cidade santa estiver descendo, Deus dará a sentença aos homens ímpios, os homens maus. Todos vão ser ressuscitados. Todos serão ressuscitados. Todos, desde o primeiro que se perdeu, provavelmente Caim, que a Bíblia menciona, até o último. Todos vão estar vivos para ver Jesus voltar. Lembrando que eles ressuscitarão assim como morreram. Se faltava uma perna, ressuscita faltando uma perna. Se morreu leproso, ressuscita leproso. Se morreu com câncer, ressuscita com câncer. Morreu faltando um olho, ressuscita faltando um olho. E todos receberão o julgamento individualmente, todos, ali na mente deles. Deus dará o julgamento de todos e todos reconhecerão. Todo joelho se dobrará diante do Rei do Universo. Vai passar como um filme, né? Como um filme na mente. vida de cada um. O que fizeram, as oportunidades que tiveram de aceitar a Jesus e desprezar. Tudo isso eles vão reconhecer realmente que eles... Então, dado esse julgamento final, que foi revisado no céu pelos santos, Deus destruirá com fogo, como o irmão citou. Nessa destruição, Deus não vai deixar ninguém ali num fogo de sofrimento, que fique ali eternamente sofrendo. Porque essa terra vai ser transformada. Essa mesma terra onde vai ser destruídos os ímpios, vai ser a morada dos santos. Nossa habitação. Exatamente. Que Deus seja louvado, que eu e você estejamos lá. Então não pode ser eterna essa destruição, porque o mesmo espaço vai ser ocupado pela nova. Exatamente. Então não faz sentido o ensinamento de um lugar onde as pessoas ficam sofrendo, tormento. Não é isso. Deus não é um Deus que fica torturando ninguém. Deus não é Deus de tortura. Que Deus seria esse? Que em todo o universo haveria felicidade plena para os seus filhos e suas criaturas, e ele tem um lugarzinho ali separado que ele fica torturando alguém? Não existe isso. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus de alguns que pregam equivocadamente isso. Mas lembre-se, amigo ouvinte, quando você vai aos originais da Bíblia, quando você faz uma exegese do texto, você descobre que há certas variantes no texto bíblico que são equívocos de tradução. Isso não quer dizer que a Bíblia não tem seu valor, ela tem um valor preciosíssimo, mas houve alguns equívocos na tradução. E quando você vai aos originais da Bíblia, aos arquivos do Mar Morto, aos arquivos do hebraico, do grego, e você descobre que não existe um local de tormento através de uma exegese. E se você tiver muita dificuldade, você pode ir a um léxico, a um dicionário de hebraico, a um dicionário de grego, e ele vai te trazer ali bem mastigadinho tudo isso, e você vai entender que nós estamos dizendo para você é verdadeiro. Viu, irmãos? É uma coisa interessante nessa destruição final. Deus não tem prazer em destruir. Deus não vai destruir o ser humano. Deus vai destruir o pecado. Fantástico. E ele destruindo o pecado, tudo aquilo que estiver agarrado ao pecado vai ser destruído. Exatamente. Se Deus vai destruir o pecado e eu quero ficar abraçado ao pecado, eu vai vou ser destruído junto. É isso exatamente que vai acontecer. E a Bíblia bem diz no verso: o fogo do juízo está preparado para Satanás e seus demônios. Quem quer estar do lado dessa gangue, vai com eles. Exatamente. É isso mesmo, irmão. Irmão, sexta-feira, para concluir, o que o senhor poderia dizer para a gente, para concluir essa lição maravilhosa, que fala de um céu que a gente vai poder morar? Olha, o que a gente poderia dizer é o seguinte, que a gente tem que fazer todo o esforço possível para estar lá. Fantástico. Porque Deus seja louvado. Porque se a gente não tiver o interesse de estar lá, que razão temos para viver aqui neste mundo, né? Sim. Então nós estamos vivendo aqui neste mundo, a nossa passagem aqui é um vestibular para a gente estar habilitado para morar nessa nova terra.
Então é interessante que aquilo que Deus desejava fazer, né, com o povo de Israel, ele não pôde cumprir, porque o povo não aceitou, o povo rejeitou. E aqui nós podemos ter um pensamento interessante aqui na lição, para a gente concluir, dizendo o seguinte: é o pensamento final do livro Grande Conflito. E esse livro é um livro fantástico. Aconselharíamos aqueles que têm o seu livro e aqueles que não têm, que pudessem adquirir, que esse livro ele mostra todo o conflito que existe, né? Desde o início até esse momento aqui no final. Sim. E aqui diz assim, ó: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. Por quê? Porque vai ser destruído, como foi dito. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Deus é amor. É isso, é tudo. Esse amor foi tão grande, ele morreu na cruz. Entre o céu e a terra existia um abismo com o pecado, mas Jesus morreu na cruz, e a ponte para esse abismo é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Então, Deus é amor. E esse grande sacrifício que Jesus fez na cruz foi para nos dar o direito da salvação da vida eterna. Porque a Bíblia mesmo diz: o salário do pecado é a morte. Então não temos outra alternativa a não ser a morte. Mas Deus deu o seu dom gratuito, que foi a vida de Jesus. Eu me lembro de um verso: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse isso. Então, amigos, se a gente passar pela morte, o importante é que a gente tenha essa esperança. Amém. Porque enquanto nós vivemos aqui neste mundo, nós temos a oportunidade de nos prepararmos. Amém. Porque a volta de Jesus, ela não está muito longe. Pelos acontecimentos, pelos eventos que a gente vê e percebe, então a volta de Jesus está muito em breve. E nós precisamos estarmos cada dia preparados. Eu sempre digo o seguinte: a volta de Jesus não está mais distante de cada um de nós do que a última batida do nosso coração. Por quê? Porque quando o nosso coração der a última batida, qual será para nós o próximo evento? Será como você deitar para dormir hoje e acordar amanhã? Se o nosso coração der a última batida hoje e nós descansarmos, quando nós abrirmos o olho novamente, vai ser o quê? Jesus voltando. E nós precisamos estar preparados para isso. Sim, sem dúvida. Querido amigo ouvinte, nós chegamos ao fim de mais uma lição maravilhosa, e desta vez a número 13, a última lição desse manual. E nesse momento, nós vamos pedir que o nosso amigo, irmão Josiel, que é ancião aqui desta igreja, que dirija uma oração a cada um de vocês que aí estiveram por todo esse período assistindo esse vídeo, que essa oração agora é dirigida a você, querido amigo. Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, amém. Quão bom é podermos ter a certeza de que o Senhor está conosco, amém, nos guiando, nos guardando, nos protegendo, amém, dirigindo, Senhor, a nossa vida. Amém. E acima de tudo, ó Pai, nós te agradecemos pelo grande sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário. Amém. Para que pudéssemos ter essa certeza, pudéssemos ter essa oferta de graça a cada um de nós, de um dia, muito em breve, podermos vivermos contigo por toda a eternidade. Amém. Que essa dádiva, Senhor Deus, seja aceita por cada um de nós. Amém. Em cada dia da nossa vida, em cada momento, nós possamos estar nos preparando, porque a volta de Jesus está muito breve,
e temos a certeza de que os acontecimentos já estão, os eventos finais da história desse mundo já estão acontecendo. Amém. E nós, mais do que nunca, precisamos nos apegarmos a Ti e nos prepararmos para estarmos contigo nas mansões celestiais. Mas, Senhor, enquanto nós vivemos aqui neste mundo, nós passamos por lutas, por provações, por dificuldades, mas também, Senhor Deus, confiastes uma missão para cada um de nós, assim como confiaste essa missão para a nação de Israel. Amém. Que possamos cumprir fielmente, Senhor, o nosso dever, Amém. a nossa responsabilidade de compartilhar dessa nossa fé, dessa nossa esperança com aqueles que estão ao nosso redor, com aqueles que nos cercam. Que possamos levar esta mensagem de salvação para essas almas aflitas que estão aí a perecer neste mundo de pecado. Amém. Querido Deus, prepara-nos para esse grande acontecimento e ajuda-nos a cada dia a vivermos de conformidade com a tua santa vontade. Amém. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.